Estudar e ensinar. Estudar e ensinar. Meu nome é Alan Dutton Jr., sou evangelista na Igreja de Cristo que se reúne no bairro Guanabara, na cidade de Campinas. Hoje eu quero falar com você sobre a importância de estudar, mas não somente de estudar, a importância de passar para frente o que você tem aprendido, estudar e ensinar. Você já pensou em ter bastante sucesso e ficou só no pensamento? Não fez nada para alcançar o sucesso que gostaria? Só o fato de pensar não é o suficiente. O preparo é importante, mas sem ação, sem trabalho, não serve para muita coisa. Um escritor famoso uma vez disse: o dicionário é o único lugar onde sucesso vem antes de trabalho. Visão sem trabalho é somente alucinação. O mesmo se aplica à igreja. A igreja não vai ser restaurada sem a mão de Deus. Isso é verdade. Mas, igualmente, não será restaurada se não houver trabalho, comprometimento e aplicação. Estava lendo o livro da Bíblia chamado Esdras esses dias. E este livro exemplifica muito bem este conceito. Embora o trabalho de reconstrução do templo de Deus, na época de Esdras, estivesse parado por causa de oposição, o rei Dario, um rei persa, encontrou o decreto original feito pelo rei Ciro, que ordenava que o templo de Deus fosse reconstruído. O rei Dario, então, redecretou a ordem para que a construção fosse recomeçada na casa de Deus e que ninguém mais interferisse. Você pode ler essa história no livro de Esdras, no capítulo 6. O templo foi então reconstruído e terminado por volta do ano 515 a.C. Anos depois, talvez por volta do ano 458 a.C., Esdras é introduzido na história como alguém que era o responsável pelo restabelecimento da lei para o povo de Deus, que havia voltado dos seus muitos anos de exílio na Babilônia. Esdras era um professor e a mão de Deus estava com ele, porque ele havia decidido se dedicar a estudar a lei de Deus e a praticar e a ensinar esta lei aos israelitas. O estudo da palavra de Deus sem ação não ajuda em muita coisa. O exemplo de Esdras nos dá um excelente modelo a ser seguido. Mergulhe na palavra de Deus, decidindo passar tempo e esforço estudando a palavra. Mas entenda que somente isso ainda não é o suficiente.
permita que a palavra de Deus modele e mude a sua vida. Coloque a palavra de Deus em ação e ensine outros a fazerem o mesmo. Se você assim o fizer, o resultado será o mesmo que aconteceu com Esdras. Abra sua Bíblia, vamos ler Esdras capítulo 7. Abra sua Bíblia comigo. Em Esdras capítulo 7, nós vamos ler os versículos 6 e 10. Preste atenção no resultado do esforço e do ensino de Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 6, depois o versículo 10. Este Esdras veio da Babilônia. Ele era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Versículo 10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Olha o exemplo de Esdras e o que Deus fez na vida dele. A mão do Senhor estava sobre Esdras, diz o texto, e tudo o que ele pedia lhe era concedido. Que tal experimentar isto? Estudar e trabalhar, pensar e agir, conhecer e ensinar. São os pré-requisitos para o sucesso com Deus. Que Deus abençoe você a ser como Esdras, conhecer para poder praticar e compartilhar. Você está agindo assim, com sucesso em sua vida? Deus abençoe você. Amém.